1949, o Mao Tse-tung vence a guerra e o Chiang Kai-shek, que era o presidente da China continental nacionalista, de direita, ele foge com 2 milhões de pessoas, com a ajuda dos Estados Unidos, inclusive. Para onde? Para Taiwan, que fica a 200 quilômetros da China. Caramba. E a partir daí, o mundo inteiro... Quando terminou a Segunda Guerra, as Nações Unidas, na verdade, a ONU foi criada ali e Taiwan tinha um assento no Conselho de Segurança. Sim. Até 1971. Em 1971, a ONU vota uma resolução em que ela passa a considerar a China continental comunista como a verdadeira China. E Taiwan perde o status de nação. E os Estados Unidos, eles ficam... E aí Taiwan é o quê? Vira o quê? Não é nada. Na verdade, não é nada. Não é nada. É um Estado independente? É um Estado independente, mas não reconhecido. Não reconhecido. Existe um tratado desde a década de 50, em que, na verdade, era um tratado de um tratado de cooperação entre os Estados Unidos e Taiwan, justamente para oferecer esse suporte, essa proteção. Os Estados Unidos tirou na década de 70. Em 1979... Então, é um jogo duplo ali, é um jogo de ambiguidade. Os americanos votaram no Congresso Nacional este apoio a Taiwan. Então, eles têm o que eles chamam de uma política de ambiguidade estratégica, porque eles estão junto com a ONU, não reconhecem Taiwan como nação, mas dizem que se a China invadir, eles vão ter que defender. Só que em 79, isso é importante, foi votado vamos dizer, esse acordo no Congresso americano, que se a China invadisse, eles iam ter que invadir e defender a China, a Taiwan. Isto significa que hoje a China já avisou, não é uma questão de ser, sim, é quando nós vamos invadir. O quê? Vai reintegrar. Não, é tempo. Não, ele fala abertamente. Questão de tempo. Ele fala, não, Taiwan é parte da política do rejuvenescimento da China, da grande China. A China tem um ideal de ser a potência mundial em 2045, a potência hegemônica. Até 2045. E esse é um ideal do Xi Jinping. Ele está agora, dia 20, tem a convenção, de 20 de novembro, Convenção Geral do PCCH. E essa era uma das bandeiras do PCCH. E do próprio Xi Jinping, que criou uma sistemática política interna, eliminando os dissidentes para se manter no poder. Provavelmente ele vai para o terceiro mandato. Esse vai ser... Não, provavelmente não, com certeza ele vai para o terceiro mandato. Isso é tão importante para ele, por quê? Porque mesmo a China tendo muito poder, existem dissidentes. Sim. Então, para ele é fundamental ele ter uma promessa de campanha, porque ele não só vai ter o terceiro mandato, mas pretende ser vitalício. E para isso, o que ele está dizendo? Nós vamos tomar Taiwan. Ele já falou abertamente. Não é ser, é quando. Agora, por que é tão importante que ele tome isso além da questão política? Então vamos lá. Digamos que ele tome Taiwan. Isso é muito importante, Vilela. Isso é muito grande. Aqui no Brasil a gente não tem a dimensão disso. Não, se ele tomar, os Estados Unidos vão ter que... Vai ter. Olha, só pra gente dimensionar. Deixa eu resgatar a história. Pelo acordo, tem que. Tem que. Olha, vamos pensar na história. Quando os Estados Unidos perderam o Vietnã, isso foi década de 70? Foi 71, por aí, né? Perdeu o Vietnã, não foi isso? Por ali? 74. Bom, enfim. Eu não me lembro exatamente. O que veio na sequência? Esse é o jogo da geopolítica. Qual é a resposta que veio para o mundo? Lembrando, nós estamos falando aí do mundo bipolar, do mundo bipolarizado. Os Estados Unidos passou uma vergonha no Vietnã. Então, mas o que veio depois? Laos, Camboja, eurocomunismo, Etiópia, a derrubada do regime do Shah do Irã. Viu a consequência disso? Cair Taiwan é um problemão para o Japão, é um recado que você dá para a Nova Zelândia, é um recado que você dá para o Indo-Pacífico, que é um acordo que tem dos Estados Unidos ali no Quad. Porque a posição é muito estratégica. O Japão fica desguarnecido. Inclusive tem uma ilha ali que a China diz que pertence a Taiwan. Mas o Japão diz que é dele. Então, é importante que você olhe, se você olhar no mapa, pena que a gente não tem aqui. Não, o Paquito joga aí pra gente. Se você olhar no estreito ali de Taiwan, você tem o Japão, você tem a Indonésia, você tem Taiwan, você tem Filipinas. Todas essas ilhas são aliadas dos Estados Unidos. Entendi. Então, hoje, a China, que anteriormente ela tem só uma barreira, se os Estados Unidos quiserem, eles trancam a saída da China. Exato. Eles não têm acesso ao mar. E hoje, com essa visão hegemônica que eles estão querendo trazer de volta a Rota da Seda por terra, mas eles precisam
Eles precisam do mar porque mais de 60% de todas as commodities que a China vende é por mar. Então, tem a questão política, mas tem a questão econômica. Com certeza. Então, veja, quando a Rússia luta com a Ucrânia, e qual o discurso do Putin? A Ucrânia pertencia à Rússia. Sim. Então, no começo, ele começou dizendo, não, eu só estou indo lá para tomar de volta os territórios separatistas. Isso. Só que agora ele já falou... Não. Agora ele já está falando, nós vamos libertar os ucranianos dos anti-pessoas e dos anti-história. Isso aí. Ou seja, nós vamos derrubar o governo... Kiev, vão derrubar Kiev. Vão derrubar o governo da Ucrânia. Só que a China está usando isso como precedente. Bom, se eles podem, eu também posso. Eu não sei se eu estou viajando muito, mas não parece muito que é um acordo entre eles. Claro. Mas é claro. Não parece, claro. Você vai lá, eu não vou fazer nada, daqui a pouco eu vou lá em Taiwan. Claro. Mas isso fica evidente quando você tem um jogador com mão fraca. A gente fala que homens fracos geram tempos difíceis. Biden. Criticavam tanto o Laranjão, criticavam tanto o Trump. Eu tenho minhas reservas quanto a ele, tenho minhas reservas quanto ao Donald Trump. Lá, dá para colocar. Aqui vai estar assim, mas pro pessoal em casa tá ok. Lá. Tá, a gente dá então, só um... Olha aqui, ó, Taiwan tá aqui. Isso aí, isso aí. Olha em cima ali, ó. Filipinas aqui. Japão aqui. Isso aí. Taiwan, Filipinas. E até lá embaixo você vê tudo isso. Taiwan está numa posição muito estratégica. Ele tranca o mar, eles não saem. Se os Estados Unidos entrarem em guerra com a China, ele tranca a China, ela para de uma hora para outra. É muito próximo da China, olha só. Dá 200 quilômetros. Você atacar de lá. E a resposta que dá para o mini-míssel, o homem-míssel aqui para a Coreia do Sul. A resposta que dá para as Filipinas. A resposta que dá para toda essa região que já foi dominada pelo comunismo. Então você não... Os Estados Unidos perde o status de garantidor da ordem, da independência, da autonomia. Ele perde isso. Por isso que essa política de ambiguidade dos Estados Unidos com relação a Taiwan é muito problemática. Vamos pensar assim, ó. Por que os Estados Unidos, que está com uma economia agora com problemas seríssimos, né? Uma inflação, 8% falando em recessão, há 40 anos, querem distorcer as terminologias e tal, mas está com problemas seríssimos. Estados Unidos, desde a entrada do governo democrata, desde a entrada do Joe Biden, teve aquele evento atabalhoado. De fracos por causa desse governo? Não, é uma sucessão de erros. Por exemplo, você pega o Afeganistão. É isso aí. Eles entregaram o Afeganistão em menos de 15 dias, os afegãos tomaram tudo. Eles perderam bilhões em armas que eles deixaram lá e deixaram para o inimigo. Para os caras. E depois, não só isso, mas o Biden agora... De novo, se ele não assumir uma posição de forte, nós vamos ter agora em 2024 os midterms election, que é a eleição do meio do mandato. Ele vai perder feio. Ele vai perder a House, ele vai perder. Então agora ele precisa mostrar força. Esse negócio da Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara americana, né, indo lá, e o Biden dizendo, não tem nada a ver com isso, claro que tem. Então vamos colocar esse contexto lá. Foi ontem ou hoje? Antes de ontem. Ela foi embora ontem. Ela foi para lá para demonstrar para a China, tipo, estamos aqui, o que foi? Veja só, o argumento dela é que foi defender a democracia e a autonomia. E ela sempre foi defensora disso. Ela esteve lá em 91, desde lá na Praça Tiananmen. Desde os anos 90, ela era uma jovem deputada, ela foi lá na Praça da Paz, lá e abriu uma bandeira pedindo democracia. Só o pessoal Google que vai ver lá em 1991, Nancy Pelosi, ela com 2 deputados democratas. Já não gosta dela, então. Não, mas a China não ficou chateada por ela ter dado essa declaração em favor de Taiwan ou defender a democracia. Eu acho muito estranho ela ter ido agora. Há uma suspeita. Não é estranho. Aqui entre nós. É óbvio que o Biden mandou. É óbvio. Ele tinha que mandar. Mas ele tira o corpo fora para fazer um jogo duplo. Então, é aí que tá. O Global Times, que é o portal lá o tabloide lá do governo chinês, né, o portal deles lá, globaltimes.cn, né, da China.
ele publicou uma charge, eu achei interessante, de uma pessoa que dá para ver o rosto, é só a manga, botou a dura aqui, dá para ver que é a bandeira dos Estados Unidos, riscando fósforo e um monte de pólvora. Ele falou. Taiwan riscando fósforo. Quer dizer, os Estados Unidos estão provocando a China. Mas sabe o que é muito curioso e estranho, né? Porque um dia antes da chegada da Nancy Pelosi, teve uma conversa de 2 horas do Biden com o Xi Jinping. E os dois ficaram conversando e o Xi Jinping falou assim, ó, quem brinca com fogo vai se queimar. Ele está dando um recado. Claro. E por que a Nancy Pelosi Sabe o que é isso? É Guerra Fria. Então, na verdade, a Nancy Pelosi, que sempre foi aliada do Biden, ela foi amando dele. Só que o Biden disse para o Xi Jinping, eu não tenho nada a ver com isso, mas como nós somos uma nação democrática, eu não posso impedi-la. Mas isso não é verdade. Ele tinha que mandar alguém de confiança dele para mostrar para o mundo e principalmente para o povo americano que ele não é fraco. Exato. Sim. Porque isso, para você ter uma ideia, os próprios republicanos bateram palma para ele. É mesmo? Os caras tinham, porque ele tinha que fazer exigiu alguma uma coisa. resposta. Porque se não fizesse isso, daqui a pouco eles iam invadir. O que a China estava fazendo antes dela ir? O que é interessante, a China vem adotando a tática. A China está sentada em cima do manual lá do Sun Tzu, da arte da guerra. A China está sentada ali. A China já vem tentando a arte da persuasão com Taiwan já há muito tempo, influenciando, inclusive, com um acordo comercial e trocas culturais. A China tentou isso. Você dominar sem lutar. 20% de todo o comércio de Taiwan é com a China. A China tentou isso durante muito tempo. Já está amarrando ela economicamente. Eles queriam, inclusive, até com um sistema de identidade. Fizeram referendos, etc. Só que o taiwanês, ele se identifica como taiwanês, embora a demografia deles, eles são 90% de chinês Han. Entendi. Tá? E mais 10% de indígena, etc. Eles são democratas. Eles têm orgulho de serem taiwaneses. Eles são democratas. Eles não se identificam com a China. E eles criaram uma identidade, um traço de genética, etc., rejeitando esse vínculo com a China. Então, o plano meio que de dominar sem lutar caiu por terra. E o Xi Jinping, ele queria isso. Vamos pensar assim, é bom e é ruim para o Xi Jinping criar uma crise agora. É ruim por quê? Está chegando a convenção geral do partido, uma estabilidade para um político em período de eleição é ruim, é muito ruim. Ele não quer. Ele quer banho-maria, ele quer mostrar a China como uma grande potência comercial. A China é o maior país comercial do mundo, maior importador de commodities, maior importador de petróleo, é o maior país em termos de trocas comerciais, importação e exportação. E ele quer. A China comprou toda a petroquímica do Irã, a China compra 2, 3 safras de soja do Brasil. O mundo hoje depende da China. Então, isso é tão grande, que o mundo quebra. Se houver realmente essa crise e vierem sanções como vieram para a Rússia, vierem para a China, coisa que vai ter que ter resposta. Porque como é que fica o Japão? Como é que fica a Austrália? Como é que fica a Nova Zelândia? Como é que fica a Coreia do Sul? Mas não dá pra fazer esse tipo de coisa com a China. Não vão fazer, né? O mundo quebra. Então, mas como os Estados Unidos vai reagir? Os Estados Unidos ficar em silêncio, dá uma resposta para todos os outros países que eu preciso produzir armas para lutar contra um inimigo deste calibre. Quer dizer, os Estados Unidos como garantidor da paz, como polícia do mundo, logo depois da bomba que o pastor Lamartine falou tão bem, da bomba de Hiroshima e Nagasaki, foi o quê? Olha, vamos fazer acordos para armas de destruição em massa serem eliminadas, diminuir a produção disso. Qual é a mensagem que manda? Se os Estados Unidos não são capazes de garantir a segurança e a autonomia desses países, eles podem ser reclamados, assim como a Ucrânia, assim como Taiwan, assim como os outros que estão ali próximos, eu preciso me guarnecer. Um dado só, Taiwan, até 5 anos atrás, o Taiwan estava na frente da China em termos de manutenção bélica, de inovação tecnológica para se preparar. Porque você sabe que 70% de todo o comércio dos semicondutores vem de Taiwan. Taiwan, é. Ou seja, a Nancy Pelosi, inclusive, acabou de comprar um monte de ações da NVIDIA. Se Taiwan parar de produzir isso, o mundo para. Não tem chip de computador. Mas a China, quem fornece areia. Isso aí. Então você vê que está tudo junto. Mas uma coisa que eu acho que é importante da gente frisar é o seguinte. Você perguntou qual o papel da China. Isso. A questão mais importante aos olhos humanos, porque a gente sabe aqui que tem aspectos espirituais que a gente vai entrar depois. Primeiro estamos falando da geopolítica. É a questão econômica. A China vinha crescendo 2 dígitos de maneira extraordinária. Chegou a crescer 8% na pandemia. Hoje eles estão
muito retraídos. Ou seja, a situação do Xi Jinping não é boa. Ah, é? A China não está mais crescendo 2 dígitos, está crescendo 6%. Que para eles é por causa da nada. Guerra de Ucrânia? Por conta da pandemia, eles também ficaram fechados e tal. Então, além disso, o que eles estão fazendo? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, todo mundo achava que ia acabar logo. Por quê? Porque a Rússia não tem dinheiro. O PIB da Rússia é menor que o do Brasil. Exato. Então, quem que está garantindo financeiramente a Rússia? É a China. Porque a China quer ver o mundo pegar fogo, quer ver a Rússia brigar com os americanos e com a OTAN. Por quê? Porque quanto mais os Estados Unidos gastarem dinheiro e se desgastarem politicamente, mais ela cresce. Exato. Só que o Biden, embora ele seja uma pessoa fraca, como o Rafael falou, ele deu uma tacada muito boa nesse sentido agora. Por quê? Porque na minha opinião, é óbvio que a gente não pode afirmar isso, até estamos numa plataforma que não dá para você falar de fake news. Ela disse que não, mas de qualquer maneira foi muito positivo para ele, porque ele deixou que uma aliada dele fosse lá e pagasse para ver, porque um dia antes a China falou, se o avião dela entrar aqui, a gente derruba. É mesmo? E eles estavam monitorando. Foi o voo mais monitorado da história. Os aviões de Taiwan... Eles falaram, se ela entrar aqui, a gente derruba o avião. Derruba. Se você procurar aí no Google, você vai achar. Não só não derrubaram, como não fizeram nada. Então, mas isso não demonstra uma fraqueza? Da China. E uma força dos americanos. Agora, a guerra entre Rússia e Ucrânia, ela é muito importante porque Rússia não tem dinheiro, mas tem armas. Para os americanos é muito bom que continue de certa maneira, por quê? Porque a Rússia só tem arma antiga. Eles não têm dinheiro para fazer arma de tecnologia nova. Então os americanos estão forneceram agora, essa semana, 500 milhões em armas para a Ucrânia. Agora, de onde vêm essas armas? Dos Estados Unidos. Então, aquece a economia americana, porque são as indústrias armamentísticas americanas que estão fornecendo, ou seja... Mas quem paga a conta? Quem paga a conta é a Ucrânia. A Ucrânia tem dinheiro para isso? Tem um fundo internacional de cooperação. É a ONU, é a OTAN, é tudo isso, entendeu? Então, veja, os americanos estão mantendo a guerra, eles estão, obviamente, ganhando dinheiro. Por outro lado, a China... também tem interesse de que a guerra continue. Por quê? Porque aí abre o precedente para ele invadir. Aí o Irã também tem o precedente para invadir Israel. Aí a Coreia do Norte para invadir. Ou seja, nesse momento nós estamos vendo claramente uma nova Guerra Fria entre China e Estados Unidos. A Rússia é coadjuvante só. O que eu vejo, assim, que dá a impressão da gente que está longe... é que as peças estão movimentando, a gente só consegue ver o jogo agora, mas os grandes líderes, eles estão planejando 5, 10 anos à frente. Sim. E me parece que a China não está pronta pro plano dela ainda. Não está. Militarmente, economicamente, ela está se preparando para ficar forte. Militarmente, ela é anos-luz atrás de Rússia e Estados Unidos. Só que ela tem dinheiro. Né? Nunca foi testado. Nunca foi testado. Tem o maior exército no mundo, na teoria. É claro. Mas... Então, trocando em miúdos, eles amarelaram.